Boa noite a todos. É um prazer a gente estar abrindo mais uma live da Santa Casa. Essa é uma ideia que surgiu no Departamento de Educação e Pesquisa no final do ano, e a gente tem pego alguns temas marcantes de cada mês e feito essas lives com o objetivo de orientar a população, com o objetivo de orientar os nossos colaboradores e a nós mesmos a respeito desses temas. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Aniette pela disponibilidade de estar presente, poder passar para a gente todo o seu conhecimento de diabetes. É uma pandemia, uma morbimortalidade extremamente importante, uma doença que tem inúmeras complicações quando não diagnosticada ou mal manejada, e é importante que a gente tenha conhecimento desses detalhes para a gente poder ajudar os nossos pacientes e orientá-los. Agradecer a equipe do Departamento de Educação e Pesquisa, a equipe da Educação Continuada, sem os quais a gente não consegue viabilizar essas nossas atividades. Eu vou passar a palavra para a Aniette, para ela poder já começar a sua apresentação, e no decorrer do período as pessoas vão entrando, aumentando a nossa plateia. No final, a gente deixa alguns 10 minutinhos aí para perguntas que possam ser dirigidas à doutora Aniette. Aniette, muito obrigado, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu também, antes de conversarmos um pouco sobre essa situação que tanto nos preocupa, em relação à diabetes, gostaria de agradecer, o convite, da instituição, e muito me honra que esse convite seja na pessoa, de um grande mestre, formador de médicos, de gerações de médicos em Franca, que é o Dr. Ciro Boto, uma pessoa que é para mim um referencial em termos de ética, em termos de equilíbrio, um verdadeiro líder gregário na nossa instituição, com quem eu tenho o maior orgulho de compartilhar as nossas atividades no programa de residência de clínica médica da Santa Casa de Franca, do qual eu também sinto muito orgulho. Eu quero agradecer também o Departamento de Ensino e Pesquisa, um departamento que vem crescendo, que vem se aprimorando, que vem ganhando corpo na pessoa da enfermeira Fabiola, e também parabenizar a essa instituição a qual eu pertenço há tantos anos, né, que é uma instituição com um impacto social tão grande em toda a comunidade de Franca e região, como é a nossa querida Santa Casa, e parabenizar a instituição e ao corpo clínico na pessoa do Dr. Ciro por essa iniciativa, né, de voltar a instituição à comunidade, né? Essas lives dirigidas à população são muito importantes porque isso faz parte da ferramenta mais efetiva na prevenção primária e secundária de doenças crônicas não transmissíveis, que são a principal causa de mortalidade hoje na maior parte dos países no mundo. Então, o impacto de atividades como essa é de um inestimável valor, e eu sinto um prazer muito grande de estar participando de uma delas, tá? Bom, então, o primeiro slide que eu trouxe para vocês é um slide relacionado a o que é diabetes. Então, o diabetes, na verdade, ele não é uma doença única, ele é um conjunto de doenças, né, caracterizadas por um denominador comum, que é a existência de um estado crônico mantido de hiperglicemia, que é glicose alta no sangue, tá? As pessoas acreditam que o diabetes ele é uma doença unicamente desse órgão aqui representado, que é o pâncreas, mas o diabetes é muito mais complexo do que se a gente pensar ele como uma doença pancreática. Na verdade, existem a rigor pelo menos 8 defeitos envolvidos na geração do diabetes mais frequente no nosso dia a dia, que é o diabetes tipo 2. Certamente existe nesse estado de açúcar alta no sangue, de maneira sustentada no tempo,
uma parcela importante de culpa no pâncreas, porque o pâncreas realmente ele diminui a secreção de insulina e ele aumenta a secreção de um outro hormônio que se opõe à insulina, que é o glucagon. Então, se a gente for pensar o diabetes em termos hormonais, o diabetes é uma doença biohormonal, tá? Pouca insulina não é suficiente, a elevação de glucagon é muito importante, mas os pacientes diabéticos têm uma produção aumentada de glicose que sai do fígado. Então, não é só o glicose que vem da alimentação. O fígado dos pacientes com diabetes produz mais glicose do que dos pacientes que não têm diabetes. Os pacientes diabéticos também têm uma disfunção no hipotálamo, né, no cérebro, importante na regulação das funções do apetite, da saciedade, tá? No músculo do paciente diabético existe um defeito de captação, então o glicose não consegue entrar dentro do músculo. Os rins dos pacientes com diabetes também têm um defeito importante, que é comum tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2, que é um aumento na reabsorção de glicose. O tecido gorduroso, a gordura do paciente com diabetes, ele capta menos glicose, o glicose não consegue entrar dentro do tecido gorduroso e também existe uma disfunção importante no intestino do paciente com diabetes. Então, eu costumo falar para os pacientes com diabetes que no intestino da gente tem um telefone sem fio, que avisa ao pâncreas quando cai glicose, tá? Para que antes mesmo desse glicose começar a aumentar no sangue, o pâncreas comece a produzir insulina, tá? Quando esse telefone está defeituoso, e esse telefone está defeituoso no paciente com diabetes, não consegue, o intestino não consegue avisar o pâncreas que está vindo glicose, e o glicose é absorvido antes da insulina aumentar, tá? Então, o diabetes é uma doença muito complexa, né? Não é apenas uma diminuição na secreção de insulina. De qualquer maneira, esse estado crônico de açúcar alto no sangue, ele pode ser então, e todos esses defeitos em vários órgãos que eu expliquei para vocês, pode então se dever a vários tipos de doenças. Ao diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, é um desarranjo do sistema de defesa do organismo, onde o sistema de defesa reconhece o pâncreas como um vírus, como uma bactéria, e produz anticorpos contra o pâncreas, comprometendo de maneira importante a secreção de insulina. O diabetes tipo 2, que é um diabetes muito complexo, muito mais complexo que o diabetes tipo 1, né? E onde estão envolvidos os 8 defeitos no músculo, no fígado, no hipotálamo, no intestino, que eu expliquei para vocês, mas eu posso desenvolver um diabetes também se parte do meu pâncreas foi retirado por um tumor, por um cisto, ou se eu tive episódios repetidos de pancreatite, como acontece no paciente etilista, no paciente com um consumo exagerado de álcool, ou secundário a uma pedra na vesícula que complicou, né, ou secundário a triglicérides elevados, tá? A gestação, ela pode se acompanhar por si só de um tipo específico de diabetes que aparece na segunda metade da gestação, que é o diabetes gestacional. Eu posso ter diabetes secundário a síndromes genéticas, né, alterações, mutações em genes envolvidos fundamentalmente na ação da insulina, tá? Mas eu posso ter diabetes também monogênico, diabetes que não é por síndromes complexas, é por um único gene mutado, que é chamado de MOD, diabetes MOD, né? E eu posso ter também diabetes secundário a medicamentos, né? O rei das medicações que produz diabetes são os glicocorticoides, né? Predsim, né? Meticortem, prednisona, prednisolona, dexametasona, mas medicamentos que são usados para poder manter o enxerto de um transplante, como o tacrolimus, por exemplo, é um grande causador de diabetes pós-transplante, ou medicações mais corriqueiras,
como diuréticos como a hidroclorotiazida, o propanolol, que é usado para pressão arterial, ou outras medicações que podem causar hiperglicemia. Então, uma vez mais, eu trago a ideia para vocês que todos os diabetes não são iguais e que todos os diabetes a gente não trata da mesma maneira. Mas, sem dúvida, o responsável pela pandemia atual que a gente vive hoje no mundo e que muito nos preocupa, porque congestiona os serviços ambulatoriais, os serviços hospitalares, o diabetes é uma causa muito importante relacionada à internação, hoje, complicações relacionadas ao diabetes e, com certeza, o diabetes tipo 2, tá? E o diabetes tipo 2 é um tipo de diabetes, né, que ele está relacionado não tanto com uma falta na produção de insulina pelo pâncreas, mas com uma dificuldade muito grande da insulina agir nos tecidos, fundamentalmente no tecido gorduroso, nos músculos, no fígado, junto também com essas outras alterações que eu falei para vocês. E esse diabetes, em mais de 70% dos casos, ele vai associado a sobrepeso e obesidade. Esse diabetes é um diabetes que é mais comum a partir da quarta década da vida, mas que, infelizmente, cada vez a gente vê mais em idades pediátricas, porque cada vez mais a gente nota que essa epidemia de sobrepeso, obesidade e, consequentemente, de diabetes tipo 2, ela extrapola as cidades adultas e vai para a idade pediátrica. Então, hoje nós temos um sério problema de obesidade infantil de início precoce, antes dos 5 anos. E isso faz com que cada vez mais, com 8, 9, 10 anos, a gente veja crianças com diabetes tipo 2, quando há talvez 40, 50 anos atrás, né, o diabetes que a gente via na criança era unicamente o diabetes autoimune, o diabetes mediado por anticorpos, que é o diabetes tipo 1. Né, que a gente tem ainda a ideia que é o diabetes da criança, é o diabetes do adolescente, das pessoas jovens, magras, mas infelizmente esse quadro está mudando e a gente cada vez mais vê diabetes tipo 2 em idades cada vez mais precoces. Então, essa ideia de que diabetes mediado por anticorpo é só em criança e que diabetes associado a sobrepeso e obesidade é só em adultos acima de 40 anos, não é tão assim. Até porque eu posso ter diabetes mediado por anticorpos em adultos, né? Diabetes tipo 1 diagnosticado em adultos, que é o diabetes autoimune latente do adulto, também conhecido como diabetes tipo LADA. De qualquer maneira, eu vou focar hoje na conversa com vocês no diabetes tipo 2, porque é ele que nos preocupa. Ele vai associado a uma mudança no nosso comportamento social, no nosso comportamento alimentar. Nos últimos 30, 50 anos, a humanidade tem mudado muito as suas escolhas alimentares, dando preferência cada vez mais por alimentos ricos em carboidratos, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico. O índice glicêmico de um carboidrato não diz respeito ao valor calórico do carboidrato, diz respeito à velocidade de absorção de um carboidrato. A velocidade quando esse carboidrato cai no estômago, no duodeno, a rapidez com que ele passa para a corrente sanguínea. Então, eu vou colocar para vocês um exemplo: o arroz branco e o arroz integral. Em termos de gramas de carboidrato, em termos de valor calórico, eles são muito parecidos, mas o índice glicêmico deles é diferente, porque a velocidade com que um arroz branco é absorvido é muito mais rápido, mais veloz do que com um arroz integral. E a nossa dieta hoje é uma dieta rica em açúcar, em xarope, em refrigerante, em pizza, em tortas, em coisas de padaria. Cada vez mais a gente vê o hábito de não se janta em casa à noite, não se faz à noite em casa a comidinha da vovó, o chuchu, a abóbora, o arrozinho com o feijão, a carne moída, a carninha de panela. Cada vez é mais frequente ver famílias onde a mãe e o pai passam no final do dia na padaria, compra
rosca, pão, mussarela, presunto, põe na mesa, cada um se serve e esse é o jantar. Então, isso vai associado junto com sedentarismo, né? Junto com a nossa falta de organização no nosso tempo para escolher uma hora do nosso dia para a prática de atividade física, isso vai levando, então, a sobrepeso, a obesidade e a resistência insulínica. A insulina não consegue agir nos tecidos. O consumo exagerado de bebida alcoólica também é um fator de risco importante, tá? Nós somos latinos, os latinos são altamente consumidores de cerveja e a cerveja é uma bebida extremamente calórica, formada por malta, por cevada, por substâncias derivadas do trigo, que tem uma velocidade de absorção também muito rápida. A pressão arterial por alta, a hipertensão, também é por si só um fator de risco de diabetes, porque existem na base da hipertensão arterial primária, que nós chamamos, e do diabetes, um mecanismo comum de resistência insulínica, porque os mecanismos que mediam a resistência insulínica conversam com os mecanismos de hiperreatividade vascular que são responsáveis pela hipertensão. Então, esse é o quadro que nós temos no mundo hoje: estressados, sem tempo para fazer atividade física, com escolhas alimentares inadequadas, né, com alto consumo de fritura, de refrigerante, de alimentos de padaria, ricos em gorduras hidrogenadas, porque são fáceis, porque já estão prontos, porque não precisam de elaboração. E esse tipo de escolha alimentar vai muito associada ao risco de diabetes tipo 2, tá? Então, vejam vocês, eu trouxe aqui a curva de prevalência, essa daqui embaixo, de obesidade em 20 anos, de 1975 a 1995, e em cima a curva de prevalência de diabetes tipo 2. Vejam como a curva de aumento crescente de obesidade puxa o aumento crescente de diabetes tipo 2. São dois fenômenos relacionados. E o que está na base disso é a resistência insulínica, porque na medida em que ganhamos peso, na medida em que engordamos, a insulina não consegue agir. A insulina bate na porta, mas não consegue entrar e o glicose vai acumulando no sangue. E num primeiro momento, para que o glicose não acumule no sangue, o pâncreas tem que trabalhar muito para vencer a resistência insulínica. Então, você tem um indivíduo com glicemia normal, com glicose no sangue normal, mas às custas de um trabalho muito grande do pâncreas, que produz um estado de hiperinsulinemia, uma quantidade enorme de insulina em sangue para poder vencer a resistência nos tecidos. E insulina é um fator de crescimento. Então, as alterações que essa insulina traz na parede do vaso sanguíneo, engrossando o vaso sanguíneo, mesmo antes do indivíduo ficar com glicose alta, é extremamente deletério. Então, o período que antecede ao pré-diabetes, que é o período de insulina muito alta, é inclusive, minha gente, um fator de risco de câncer, porque insulina é um fator de proliferação, é um fator de multiplicação celular, é um fator de crescimento, tá? Então, eu trouxe esse iceberg para vocês, porque na verdade, quando a gente pega na população aparentemente normal, um indivíduo com pré-diabetes, que é aquele indivíduo que chega na consulta e fala assim para você: doutora, olha, eu tô com uma alteraçãozinha, eu ainda não sou diabético, olha, a minha glicemia de jejum, já há algum tempo, ela tá em 102, em 105. Gente, o que aconteceu 5, 8, 10 anos antes que essa glicemia subisse acima de 100, foi muita coisa. Então, quando a gente vê a glicemia alta, o que está embaixo já aconteceu há muito tempo. E o que aconteceu já há muito tempo foi submeter esse organismo a altíssimas concentrações de insulina, que levou a engrossamento da parede dos vasos sanguíneos, que os médicos chamamos de espessamento do complexo íntima média,
porque já falei para vocês que a insulina faz crescer, então o vaso fica grosso, né? As artérias, a parede das artérias fica grossa. E o excesso de insulina aumenta a produção de substâncias que inflamam, até porque o tecido adiposo hipertrofiado, durante muitos anos, a gente imaginava que o tecido adiposo, que a gordura, era um mero estoque de energia, que só servia para colocar energia. E a gente percebeu que não, que o tecido adiposo é uma glândula endócrina, uma glândula com uma taxa metabólica, com uma taxa de produção de hormônios enormes. E esses hormônios produzidos pelo tecido adiposo, eles não são os nossos amigos, eles são nossos inimigos, tá? As chamadas adipocinas, interleuquina 1, interleuquina 6, fator de necrose tumoral, né, leptina, resistina, que são substâncias que inflamam o indivíduo. Então, o indivíduo com sobrepeso e obesidade, mesmo antes de o açúcar subir no sangue, é um indivíduo cronicamente inflamado, tá? Bom, e aí, que acontece? Nós temos critérios para diagnosticar diabetes. Então, o diabetes ele deve ser sempre diagnosticado aqui em sangue da veia. Então, quando a população participa naquelas campanhas de rastreamento, a gente usa a pontinha de dedo, porque a pontinha de dedo é um teste mais simples para a gente rastrear em grande escala muitos indivíduos. Mas se eu peço para a população, qualquer indivíduo que tiver uma ponta de dedo alterada, ele deve procurar uma unidade básica de saúde para colher sangue da veia, porque o diagnóstico de diabetes precisa ser fechado em sangue da veia e não em sangue capilar da ponta de dedo. E os médicos temos critérios, valores de corte para diagnosticar diabetes, né? Então, nós usamos a glicemia em jejum de 8 horas, nós usamos um outro teste que chama hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um teste que ela dá uma ideia da média da concentração de açúcar no sangue nos últimos 90, 120 dias. E às vezes, em algumas ocasiões, os médicos usamos um teste de provocação, um teste onde a gente eu falo assim, cutuca a onça com a vara curta, cutuca o metabolismo glicídico da pessoa para ver se ele tolera uma sobrecarga. Então, a gente pesa 75 gramas de glicose e pede para o paciente tomar. E a gente mede o glicose desse paciente 120 minutos depois dessa sobrecarga. Cada um desses testes tem as suas sensibilidades e as suas especificidades. Então, por exemplo, o teste mais específico é a hemoglobina glicada, mas ele não é mais sensível que a glicemia de jejum. A glicemia de jejum é mais sensível que a hemoglobina glicada para rastreamento, para diagnóstico, tá? Então, nós temos uma série de critérios para poder fechar o diagnóstico, mas o recado é o seguinte: a ponta de dedo é importante, participar de campanhas onde a ponta de dedo esteja disponível é importante, estando alterada, procurar uma unidade básica de saúde para colher glicemia, para colher sangue venosa em jejum de 8 horas, tá bom? Bom, e aí eu peço também para vocês ficar atento aos sintomas de diabetes, né? Então, quando o açúcar sobe muito no sangue, o indivíduo ele vai ter cansaço, ele vai ter fadiga, porque na verdade o diabetes é um estado de desnutrição intracelular. Tem muito glicose fora, circulando no sangue, mas a célula, dentro da célula, está passando fome, porque essa glicose não consegue entrar dentro da célula. Então, o indivíduo vai estar estafado, o indivíduo fala, eu estou muito cansado, doutora, chega o final do dia, eu não tenho vontade de nada, eu tenho dor nas pernas, eu estou estafado, né? A minha performance física, meu desempenho físico está diminuído, né? A boca muito seca, saliva grossa, muita sede, né? Muita vontade de beber água, né? Toda hora no banheiro. Então, um indivíduo que ia a madrugada toda dormindo, que não acordava para fazer xixi à noite e está acordando 2, 3 vezes, né? Um adolescente ou uma criança já grande que de repente já tinha controlado o esfíncter,
Uma criança de 8 anos, imagina, controlou o esfíncter há muito tempo, de repente a criança faz xixi na cama. Isso tem que fazer pensar em diabetes. Má cicatrização das feridas, né? Alteração no desempenho sexual, né? Dificuldade de ereção no homem, muita fome, alteração visual, visão turva, visão embaçada, pode ser um sinal de que o glicose está alto no sangue. E na mulher também prurido vaginal, coceira na região vaginal, né? Porque a nossa região vaginal, ela é colonizada por uma levadura, por um funguinho, que ele é um morador habitual dessa região. Mas quando a gente tem muito glicose no sangue, a gente tem muito glicose em todos os tecidos do organismo. A nossa lágrima, o nosso suor, o nosso xixi, a nossa secreção vaginal também tem muito glicose. E isso é um prato cheio para essa levadura que chama cândida, né, monilha, vulgarmente, crescer. E isso dá muita coceira, muito ardor, muito desconforto. Isso pode ser um sinal também de diabetes. Entretanto, e esse é o grande problema, uma parcela importante de indivíduos que já estão diabéticos, pré-diabéticos ou diabéticos, né, podem não ter sintoma nenhum, absolutamente nenhum sintoma, tá? E por isso que é muito importante o rastreamento, né, universal em todos os pacientes a partir de 45 anos. É uma indicação da Sociedade Americana de Diabetes e é uma indicação da nossa sociedade, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma glicemia em sangue venosa acima de 45 anos, cada 3 anos para todos os indivíduos. Tá? Agora, aqueles indivíduos com sobrepeso e obesidade que tiverem qualquer um desses fatores de risco, né, história familiar, pai, mãe, irmão com diabetes, né, história de doença cardiovascular, pai, mãe, irmão com infarto, com angina, com ponte safena, com estente, hipertensão arterial, colesterol bom, baixo, triglicérides elevados, mulheres com ovário policístico, né, que não ovulam, com dificuldade de engravidar, que são sobrepesas e obesas, né? A presença de uma coloração bem escura aqui na região cervical ou na axila, né? Que é o que nós chamamos de acantose nigricans, ou então mulheres com antecedentes de ter tido elevação de glicose durante a gestação, essas pessoas, ou então grupos de risco, como os grupos, as pessoas que convivem com o vírus do HIV, precisam um rastreamento universal uma vez por ano em sangue venosa, porque grande parcela dos pacientes com pré-diabetes e diabetes não tem sintoma. E eu gostaria de frisar para vocês que pré-diabetes e diabetes não são duas doenças diferentes, são fases diferentes de um processo que é contínuo. E diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, ela progride, ela avança. Portanto, o pré-diabético, ele é um diabético que eu diagnostiquei um pouco precocemente na história natural da doença. Então, o paciente pré-diabético, ele tem que entender que ele é diabético. Não existe diferença em termos de risco entre um paciente pré-diabético e um paciente com diabetes. E aí, nós temos essa situação, eu trouxe para vocês dados, né, do Atlas, da 10ª edição de 2021, do Atlas da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, né, alertando a gente, falando, gente, nós fechamos dezembro do ano passado com 537 milhões de adultos, né, de 20 a 79 anos, com diabetes, ou seja, cada 10 pessoas entre 20 e 79 anos no mundo tem diabetes. E a previsão é que isso aumente exponencialmente, de maneira descontrolada. 3 de cada 4 adultos em países pobres ou em vias de desenvolvimento têm diabetes. O diabetes ele é responsável por em torno de 6 a 7 milhões de mortes em 2021. Em 2021, cada 5 segundos, uma das mortes, cada 5 segundos, era paciente diabético. Estava relacionado com diabetes. O diabetes custa, em países como os Estados Unidos, 966 milhões de dólares em custo de atenção
de saúde, e isso se incrementa exponencialmente todos os anos. E o pior disso é que, além dos quase 600 milhões de diabéticos com que nós fechamos 2021, nós temos um outro tanto, né, 541 milhões portadores de pré-diabetes, de tolerância à glicose alterada, que certamente virarão diabéticos nos próximos anos, tá? E, então, essa é a situação, essa é a distribuição. Vejam vocês que nós estamos nessa cor aqui meio magenta ou meio lilás, né, com uma prevalência ali em torno de 9%, tá? Então, quer dizer, cada 100 brasileiros acima de 20 anos, entre 20 e 79 anos, 9 têm diabetes. Isso é muita coisa, mas muita coisa. Isso é assustador em termos de saúde pública, tá? E a previsão disso não é alentadora. Vejam vocês que a previsão é que para 2045 isso pule para 783 milhões de pessoas com diabetes no mundo. E esse incremento, ele se dá em todos os países. Nos países mais ricos, nos países em vias de desenvolvimento e inclusive nos países mais pobres, certo? Então, agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre por que o diabetes é tão importante. Bom, quando eu não controlo o açúcar no sangue, isso traz complicações, que algumas delas podem ser complicações rápidas, né, que se instalam em horas, em dias, ou elas podem ser complicações a longo prazo. As complicações agudas do diabetes, elas raramente matam o paciente diabético. O paciente diabético não morre das complicações agudas do diabetes, né? As complicações agudas, elas se dão quando o diabetes, quando o glicose sobe muito, 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 ou então quando o glicose cai, né? Quando o glicose cai, isso é conhecido com o nome de hipoglicemia. Nós consideramos hipoglicemia quando a taxa de açúcar na pontinha de dedo está abaixo de 70 nas pessoas com diabetes, tá? Isso tem uma primeira fase de alerta, onde o indivíduo sente alguns sintomas que avisam ele de que o açúcar está caindo. Tremor, sudorese, frio, palidez, palpitação, sensação de fome. Essa é uma primeira fase. Essa fase permite que o paciente diabético ele possa acudir, possa encontrar alguma fonte de carboidrato para comer. Quando o paciente diabético não corrige isso, o açúcar no cérebro cai e passa para uma segunda fase, que nós chamamos de neuroglicopênica, onde o indivíduo pode perder a condição, o raciocínio e evoluir para um coma, né? Um coma diabético. O principal fator de risco de hipoglicemia é o uso de insulina. O uso de insulina é o principal, tá? Dentro das medicações por via oral, tem algumas que causam insulina e que causam hipoglicemia. E cada vez mais a gente tem medicações por via oral que não causam queda no açúcar no sangue, mas o paciente que usa insulina, tanto faz se várias aplicações ou uma aplicação por dia, ele tem um maior risco de ter queda de açúcar no sangue do que o paciente que usa comprimido, né, por via oral. E para evitar essa complicação, é muito importante fracionar a dieta, né, que o paciente não fique longos períodos sem se alimentar, né? Mais do que 4 horas sem se alimentar. E eu chamo atenção aqui a alguns padrões alimentares modernos, né, que estão ali na moda, né, como o jejum intermitente, né, o jejum intermitente, ele não é uma escolha alimentar, não é uma estratégia alimentar orientada ou estimulada para pacientes com diabetes. Pacientes com diabetes não devem fazer jejum intermitente, tá? Mas quando o diabetes sobe muito, muito no sangue, pode ter duas complicações, né? A cetoacidose diabética e o coma hiperosmolar. A cetoacidose diabética é uma situação de extrema gravidade, né? Onde, por causa do açúcar muito alto no sangue e falta de insulina,
né, começam a se acumular ácidos que eles vêm do metabolismo secundário do açúcar. Então, o organismo, para poder dar vazão a esse tanto de açúcar que está acumulando no sangue, ele precisa jogar isso para algum lugar. E o lugar para onde ele joga é para a formação, né, de ácidos fortes, que são os chamados corpos cetônicos. E por isso que nas crianças com diabetes, a gente treina as mães, né, a terem aqueles aparelhinhos que, além de medir o glicose no sangue, medem os corpos cetônicos. O próprio aparelhinho, quando já está HI, ele mesmo coloca lá ketons, né, corpos cetônicos, e põe um sinal de interrogação, tá? A cetoacidose diabética, ela é uma situação que na maior parte das vezes vai associada à internação em UTI, que pode levar a coma, né, a rebaixamento do nível de consciência, a queda no nível de consciência, e embora ela seja mais frequente em diabéticos tipo 1, ela pode se apresentar também em pacientes com diabetes tipo 2, dependendo do tempo de evolução da doença e determinadas circunstâncias. Já o coma hiperosmolar, que é uma outra complicação aguda do diabetes, que cursa com glicemia também muito alta, né, na maior parte das vezes mais alta que a cetoacidose, né, aqui não tem formação de corpos cetônicos e é uma complicação específica dos pacientes com diabetes tipo 2. Só que, como eu falei para vocês, os responsáveis pela catástrofe de doença cardiovascular que a gente vive hoje, né, o responsável pelo alto valor do recurso dos sistemas de saúde na maior parte dos países derivados aos pacientes com diabetes, não são as complicações agudas, são as complicações crônicas. E as complicações crônicas, na maior parte das vezes, é por lesão do vaso sanguíneo. Então, o diabetes, ele é uma doença metabólica, quando a gente pensa que o denominador comum de todos os tipos de diabetes é um estado de açúcar alto no sangue, mas em última instância não é o açúcar alto no sangue que te mata, é as consequências que esse açúcar alto no sangue e que outras coisas que acompanham esse açúcar alto no sangue, como esses hormônios de inflamação e gordura elevada, insulina elevada, provocam na parede dos vasos sanguíneos, né? Dos vasos sanguíneos que estão no olho, dos vasos sanguíneos do cérebro, dos vasos sanguíneos do coração, dos vasos sanguíneos das pernas, dos membros inferiores, do rim, entre outros. Então, com certeza, esse é o mais importante. Então, dentro das complicações do diabetes, das complicações crônicas do diabetes, eu chamo atenção, então, para a retinopatia diabética, né, para aparecimento de lesão ali no fundo do olho, para elevação da pressão no olho, para o aparecimento de catarata precoce. Todas essas alterações levam a uma prevalência muito alta de perda de visão na população diabética. Então, hoje, a principal causa de cegueira no mundo inteiro é o diabetes, com certeza. Tá? Da mesma maneira que lesa os vasos sanguíneos do olho, lesa os vasos sanguíneos do rim. Então, imaginem que os rins, eles têm a função de filtrar o nosso sangue, né? Os nossos dois rins filtram o nosso sangue, né? Em condições normais, em torno de 90 a 100 ml de sangue por minuto é filtrado nos nossos rins. Então, imagina, né, esses rins durante anos filtrando um sangue, né, extremamente alto em glicose. Isso leva a uma doença que antigamente a gente conhecia com o nome de nefropatia diabética e que hoje nós conhecemos com o nome de doença renal do diabetes, porque é uma doença muito mais abrangente do que a gente imaginava. E eu posso falar para vocês que a principal causa de entrada em programa de diálise hoje no mundo é o diabetes, tá? No nosso país, até uns 2 anos atrás, era a hipertensão. Nos últimos 2 anos, no censo da ECBD,
da SBN, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o diabetes ultrapassou a hipertensão como causa de entrada em diálise. Nós fizemos no ano 2019 um levantamento de 100% dos pacientes em diálise da unidade de diálise da Santa Casa de Franca e nós obtivemos uma prevalência de 65% dos nossos pacientes. Então, dos 219 pacientes que nós tínhamos em diálise, no final de 2019, 65% deles eram pacientes com diabetes, tá? O diabetes, o açúcar alto no sangue, também ele lesa os nervos, tá? Os nervos periféricos, que são os que levam a informação do nosso cérebro para todos os nossos órgãos, e não só os nervos motores, os nervos somáticos, digamos, que são responsáveis por dores nas pernas, sensação de formigamento, sensação de choque, sensação de queimor na planta do pé, o paciente vai perdendo a força, vai tendo alteração da marcha. Existe uma alteração da marcha que só de você ver de longe você fala, é diabético, né? Tem uma neuropatia somática grave, né? Mas também afeta nervos que inervam as nossas vísceras, né, que são os nervos que não dependem da nossa vontade, que nós chamamos do nosso sistema nervoso involuntário. Então, a doença desses nervos pode causar um infarto sem ter dor, pode causar incontinência fecal, diarreia inexplicável, vômito, uma maior predisposição para gastrite, esofagite, úlcera, pode causar retenção de urina e infecção urinária de repetição, a ponto de alguns pacientes diabéticos terem que passar sonda, né, para poder tirar o xixi que fica preso, pode trazer alterações de ejaculação no homem, tá? Da mesma maneira que pode entupir artérias no rim e na retina, entope as artérias que levam o sangue para os nossos pés, para as nossas pernas, e causam uma coisa que nós chamamos de doença arterial obstrutiva periférica. Essa doença causa dor importante, tá? A ponto do paciente ter que parar, né, e agachar porque não aguenta de dor, é o que nós chamamos de claudicação intermitente, e aumenta o risco de infecções, de úlceras, de gangrena, e é a principal causa de amputação de membro inferior hoje no mundo, é o diabetes, tá? Também os ovários, os testículos, a função reprodutiva, ela se vê afetada, né? E o paciente, ele não consegue ter ereção, uma ereção que consiga uma penetração adequada, uma atividade sexual adequada, porque nós temos que entender que o que deixa o pênis ereto é puro sangue. Então, a ereção é uma função puramente vascular, circulatória. Então, isso precisa de artérias no pênis muito preservadas. Quando essas artérias estão entupidas, né, isso causa uma dificuldade de ereção grande. Então, eu chamo atenção para os pacientes diabéticos homens que estão me ouvindo, se tiverem dificuldade de ereção, é importante procurar o endocrinologista, o clínico da área de saúde, e é importante procurar o cardiologista, porque a disfunção erétil do homem diabético é um marcador de doença coronariana, porque se tem artéria peniana entupida, certamente pode ter artéria coronária entupida, tá? E não só a dificuldade de ereção, mas o diabetes é hoje a principal causa de falta de testosterona em homens, de hipogonadismo, de disfunção testicular. E a perda de peso reverte em 100% os níveis de testosterona, tá? Pacientes com testosterona muito baixa, que depois de uma cirurgia bariátrica ou depois de perder peso, né, 20, 25 quilos, normalizam completamente as concentrações de testosterona, tá? Eu chamo atenção também para a doença hepática gordurosa, antigamente chamada de doença doença hepática gordurosa não alcoólica, que nós chamamos hoje de doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. Essa doença, ela tem vários estágios.
você pode ter só gordura depositada no fígado. Essa gordura depositada no fígado ela é uma expressão de resistência insulínica, porque o que não, é uma gordura fora do lugar, é uma gordura que deveria estar na coxa, na perna, e que não está na coxa, na perna, porque o tecido adiposo da coxa, da perna, é resistente à insulina e vai para a região visceral e fundamentalmente para o fígado. Né? Quando essa gordura fica ali durante meses, anos, inflama o fígado e causa uma hepatite pela presença de gordura, tá? E essa hepatite pode evoluir para fibrose e ela pode evoluir para cirrose. Então, hoje, a principal causa de cirrose no mundo é a resistência insulínica associada ao diabetes tipo 2. Em torno de 70% dos pacientes com diabetes tipo 2 têm alguma forma de doença hepática gordurosa, tá? Hoje, antigamente, há uns 5 anos atrás, o álcool e a hepatite C eram as principais causas de cirrose. Hoje não é mais. Hoje é o sobrepeso, a obesidade e o diabetes tipo 2, que o que tem de comum neles é a resistência insulínica, tá? A hepatite C hoje é uma doença curável, tem cura. Hoje nós temos drogas muito efetivas para o tratamento da cirrose hepática. Então, um paciente que trata a tempo, rara vez vai evoluir para uma cirrose. Este tipo de paciente evolui para a cirrose, tá? No cérebro, né, o açúcar alta vai entupindo também as grandes artérias, mas as pequenas artérias de dentro do cérebro, levando então a quadros de AVC, né, AVC isquêmico. Como o diabetes ele aumenta o risco de hipertensão e vice-versa, pode também ter uma maior prevalência de derrame de causa hemorrágica, né, o que leva a alteração motora, leva a alteração social, leva a alteração laboral, né, tem um impacto horroroso em cima da qualidade de vida do paciente, da família, e pode levar a quadros também de demência, de alteração de memória, de atenção, de alteração de funções cognitivas. E, por último, eu deixei o coração, porque é o coração que mata o paciente com diabetes. Né? O entupimento das artérias coronárias, que leva a angina, que leva a infarto, que leva a distúrbios de condução, a bloqueios, que leva a arritmia, né? E que leva à insuficiência cardíaca, que é uma doença tão inabilitante. A insuficiência cardíaca é uma das doenças que mais compromete a qualidade de vida do paciente e da família, e é uma doença extremamente cara para os sistemas públicos de saúde, né? Que custa muito a internação desses pacientes. Então, eu trouxe aqui para vocês o fundo de olho, que é o que o oftalmologista olha quando dilata a pupila dos pacientes com diabetes, o fundo de olho de um paciente normal, que não tem retinopatia, e o fundo de olho de um paciente que tem retinopatia. Então, vejam vocês essas marquinhas aqui amarelas, é o depósito de gordura, né, de exudato, que nós chamamos de exudato algodonoso. Isso é característico do diabetes. E vejam vocês, aqui aparece mais representado como algumas artérias da retina, elas dilataram e formaram saquinhos. Sabe quando você tem uma sunga, um maiô velho, que o tecido, ele cedeu, ele enfraqueceu e forma umas bolinhas? Acontece assim com a parede das artérias dos diabéticos. E isso chama aneurismas. Tá? E através desses aneurismas, a parede é muito frágil e pode romper. E quando esse sangue vaza na retina, isso não tem solução, tá? Hemorragia retiniana causa um impacto muito grande, né, na qualidade de vida do paciente. Por isso é que é muito importante procurar o oftalmologista de maneira frequente. O paciente diabético ele precisa pelo menos uma vez por ano, porque quando eu tenho um aneurisma, um saquinho desse dilatado, e eu faço um laser a tempo, o laser a tempo impede a hemorragia retiniana, né? Mas o mais importante é eu controlar o diabetes para evitar a chegar numa situação dessas, tá? Uma vez mais, né, a principal causa de entrada em diálise é o diabetes, tá? E quando o paciente perde a função dos rins, isso é irreversível. Eu vou ter que adoptar alguma estratégia para substituir a função dos rins,
que nós chamamos de terapia renal substitutiva. E existem 3 modalidades, né? A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante, certo? Então, nós temos que tentar que a população não chegue a esta situação. Nós vivemos também uma epidemia de doença renal crônica, né? É sobrepeso, obesidade, diabetes, puxando a doença cardiovascular e puxando a doença renal crônica extremamente cara para os países, para os sistemas públicos de saúde e até para os sistemas suplementares de saúde, tá? Opa, aqui não sei o que aconteceu, peço desculpas. Bom, outra complicação também muito inabilitante é a neuropatia periférica, somática, sensitivo-motora. Então, o pé do diabético é um pé que precisa ser cuidado. E eu trouxe essas noções porque eu sei que tem pacientes diabéticos me ouvindo, né? Então, por causa da neuropatia, o pé do paciente diabético ele sua menos, ele é um pé mais ressecado, ele é um pé que tende a formar mais fissuras e essas fissuras elas podem servir de porta de entrada para infecções. Além disso, por causa da neuropatia, o pé do paciente diabético ele vai se deformando. E quando o pé vai se deformando pela alteração dos nervos, ocorre alteração na pisada. Então, nos grandes ambulatórios de pé diabético, existem uns aparelhos que chamam de plestimografia, que é para analisar a pisada do paciente com neuropatia diabética. O pé do diabético, ele não distribui as pressões de maneiras iguais, porque ele está deformado. Ele vai criando pontos de pressão. E nesses pontos de pressão, ele vai formando calos. E calo é uma coisa que a gente tem que impedir a qualquer custo. Paciente diabético não pode ter calo, porque o calo é o embrião de um mal perforante plantar. Então, esse daqui é o P neuropático, é o P do paciente diabético com neuropatia. É um P onde ele dessaba a cabeça dos metatarsianos, aqui dessaba, aqui no peito do P ele abaixa e os dedos se curvam. Então, fica um dedo em garra. Então, o que o paciente diabético apoia? Ele apoia a ponta das falanges dos dedos, fundamentalmente o dedão, e a lateral do quinto dedo, e ele apoia a cabeça, o peito do pé, né, a cabeça dos metacarpianos. E ali vão se formando calos, certo? Por outro lado, né, aumenta as pressões interdigitais, porque é muito frequente os dedos sobrepostos, e isso aumenta a umidade entre os dedos e aumenta o risco de micose, por isso que é muito importante secar muito bem o dedo, os espaços entre os dedos. A unha é uma unha mal nutrida, com alteração também do trofismo, da vascularização, então isso aumenta o risco de micose da unha. Então, é muito, muito importante que o paciente diabético tenha um hidratante, o mais barato, gente, um olhinho de girassol, um olhinho de semente de uva manipulado, uma vaselina, o hidratante mais barato, coloque no seu criado mudo e todos os dias à noite hidrate o calcanhar do pé, né? Hidrate o peito do pé, mas não colocar entre os dedos, colocar no peito do pé e fundamentalmente no calcanhar. Aí você coloca uma meinha e fica toda madrugada hidratando o seu pé, que é um pé ressecado, que é um pé que tem tendência a rachadura, a fissuras, tá? Então, uma vez mais, eu chamo a atenção de evitar a formação de calos. Então, esses calos, eles precisam ser tratados. Então, isso é muito importante, ter um podologista, né, que a gente possa visitar, nem que seja a cada 60, a cada 90 dias, tá? Porque embaixo desse calo, como esse calo é ponto de pressão, vai se criando uma cavidade. E essa cavidade, quando a pele rompe, infecta, e aí vira essa situação que nós vemos aqui. E isso daqui é a principal causa de amputação de pé. Então, tem paciente diabético que amputa o pé puramente por lesão neuropática, sem alteração, sem artéria entupida.
né, sem problema vascular, é puramente neuropático, tá? Eu chamo a atenção novamente da doença hepática gordurosa e dos seus estágios. Então, num primeiro momento, só a gordura, depois inflamação, depois cirrose e outra coisa, hepatocarcinoma, tá? Então, a doença hepática do diabetes é causa de câncer de fígado também. Então, a maneira da gente interromper essa cascata é alimentação, atividade física, uma vez diabético, controle glicêmico rigoroso, né, manter o diabetes bem controlado. Só que grande parte desses pacientes que têm doença hepática gordurosa, eles nem morrem de cirrose e hepatocarcinoma, porque eles se complicam antes, porque o grande valor da doença hepática gordurosa é como marcador de doença cardiovascular. O paciente que tem doença hepática gordurosa, ele tem mais risco de doença cardiovascular que o paciente diabético que não tem doença hepática gordurosa, tá? Isso é muito importante que vocês conheçam. Então, eu trouxe aqui para vocês o último Atlas de fevereiro desse ano, de 2022, né, com a distribuição da doença hepática gordurosa associada ao diabetes. Então, vejam vocês como ela pode estar presente em 70%. Então, quer dizer, cada 100 pacientes com diabetes, 70 tem problema hepático, tem doença hepática gordurosa, tá? E deles, entre 30% e 40%, quase a metade, já tem hepatite, já tem a fase inflamatória da doença, tá? E em torno de 12 a 20% já tem algum grau de fibrose, de fígado duro, evoluindo para cirrose, tá? Então, uma vez mais, eu trago o coração para vocês e para explicar o impacto que o diabetes tem na doença cardiovascular, eu trouxe esse estudo, que é um estudo que chama CAPTURE, que é o primeiro estudo global a registrar a prevalência de doença cardiovascular em pessoas com diabetes tipo 2 e que foi publicado no Diabetology, numa revista de altíssimo impacto, o ano passado. Esse estudo foi um estudo no qual participaram 13 países diferentes nos 5 continentes. E o Brasil, graças a Deus, participou porque o nosso Brasil é líder nas pesquisas e no estudo de diabetes no mundo todo, tá? E entraram nesse estudo em torno de 10 mil pacientes desses 13 países diferentes acima de 18 anos, tá? E o que o Capture trouxe para nós? O que o Capture... Opa, desculpa, eu não estou conseguindo manipular aqui. O que o Capture trouxe para nós? Opa. Bom, ele trouxe essa situação. Ele trouxe uma prevalência geral de 34,8% de doença cardiovascular, qualquer tipo de forma de doença cardiovascular, em pacientes com diabetes tipo 2 acima de 18 anos. E a nossa prevalência, a prevalência do Brasil, esteve acima da média mundial nesse estudo, altamente reconhecido como um estudo muito importante da epidemiologia da doença cardiovascular no paciente com diabetes. Eu trouxe esse outro gráfico, que para mim é um gráfico muito importante, porque vejam vocês aqui, nessa segunda barrinha, o paciente com diabetes. O paciente com diabetes, ele tem um risco de 15,6 aproximadamente de mortalidade por doença cardiovascular. Então, o risco de mortalidade por doença cardiovascular de um paciente com diabetes é o mesmo que um paciente não diabético que já infartou. Quer dizer, um paciente com diabetes que não tem doença cardiovascular estabelecida, que nunca infartou, tem o mesmo risco de mortalidade cardiovascular de um paciente não diabético que já infartou. Então, calculem você tamanho o poder de lesão cardiovascular que o diabetes tem. E aí vejam vocês que quando se somam os fatores de risco, quando ao diabetes eu somo infarto ou então diabetes com AVC, isso vai se multiplicando o risco. E aí diabetes, infarto, AVC vai se multiplicando, o risco vai sendo cada vez maior de mortalidade.
E qual que é a solução? Qual que é a melhor estratégia? É a prevenção. E a prevenção, ela a gente tem que enxergar como prevenção primária para a população que está nos ouvindo, que não tem diabetes, evitar o sobrepeso, a obesidade, o diabetes, mas o paciente que já tem diabetes, ele consegue ter uma qualidade de vida e ele consegue ter um comportamento em termos de morbidade e mortalidade muito parecido à população não diabética, se ele consegue ter um entendimento da doença dele e se ele consegue controlar os fatores de risco dessas complicações. Então, na população geral, para evitar o risco de diabetes, a prática de atividade física, tá? Pelo menos 150 minutos por semana, né? É muito importante a manutenção de um peso corporal normal, neste caso, com um índice de massa corporal abaixo de 25 na maior parte das cidades, em algumas cidades, como por exemplo na mulher na menopausa, abaixo de 27, evitar o consumo de carboidrato, fundamentalmente o carboidrato de alto índice glicêmico, porque o carboidrato bom a gente pode consumir, mas não todos os carboidratos são iguais, né? Evitar o consumo de alimentos processados com alto teor de sódio, de fósforo, de nitrato, de gordura saturada, né? Gordura hidrogenada, que é aquela gordura usada em padaria, né? Promover o consumo de fibra. Onde que a gente encontra a fibra? A fibra tá nas folhas, nas hortaliças, nos legumes, na casca das frutas, na casca dos grãos, né? Nas sementes, né? Chia, linhaça, gergelim, aveia, granola, né? Essa é uma fonte importante de alimento que diminui o índice glicêmico do carboidrato. O controle do hábito de fumar, né? O controle da pressão arterial, do colesterol, do triglicérides. E no paciente diabético, ele tem que entender as estratégias necessárias para evitar o aparecimento de complicações. E a estratégia mais efetiva, gente, na população diabética para evitar o aparecimento de complicações é a educação em diabetes, tá? Esse homem, ele dedicou a vida dele ao estudo do diabetes. É um americano, né? O maior instituto de estudo de diabetes no mundo leva o nome dele, Elliot Joslin, em Boston, que pertence à Universidade de Harvard. E ele falava assim: a educação em diabetes não é somente parte do tratamento em diabetes, é o próprio tratamento do diabetes. Então, não se concibe um paciente diabético que não saiba profundamente a doença que ele tem, que não conheça, que não entenda o que está acontecendo com o corpo dele. O processo de educação em diabetes é um processo de desenvolvimento de habilidades necessárias para o autocuidado. O paciente diabético precisa incorporar as ferramentas necessárias e ele tem que conhecer profundamente quais são as metas. Como que eu vou saber se eu estou dentro da meta se eu não sei as minhas metas em cada etapa do meu tratamento? Então, isso é muito importante. E eu costumo falar para os pacientes com diabetes que o tratamento do diabetes é como uma mesa com 4 perninhas, né? Se uma dessas pernas não funciona, ela quebra, a mesa fica capenga. Então, nenhuma é mais importante que a outra. Remédio não é mais importante que escolhas alimentares, que hábito de alimentação. Eu não gosto de falar de dieta, porque dieta parece uma coisa limitada, parece uma coisa que tem um fim e que vai chegar um momento em que você vai abandonar. E não é assim. São as nossas escolhas, a nossa maneira de nos relacionar com o alimento, os nossos hábitos, o nosso modo de nos alimentar, tá? E um outro elemento importante é a monitorização, né? A monitorização é o que me permite um feedback para saber se eu estou no rumo correto. Então, a glicemia de jejum do paciente com diabetes, ela tem que estar em torno de 70 a 100 e ao longo do dia, no máximo, até 180. Né? É muito importante a hemoglobina glicada. Um paciente diabético precisa fazer hemoglobina glicada pelo menos 3 vezes por ano, né? E ela precisa estar no mínimo abaixo de 7, mas esse valor é um valor muito individualizado para a idade, para as comorbidades, para a fragilidade do paciente, para o momento da vida. Então, às vezes, um paciente diabético de 80 anos, né? 8 de hemoglobina glicada tá bom, né? E numa grávida, a hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 6,5, 6, se possível for.
né? O controle do peso corporal, a pressão arterial, a meta de colesterol ruim, de colesterol bom, a meta de triglicérides, ele precisa conhecer. E a outra coisa importante são as hipoglicemias, né? Evitar a variabilidade glicêmica, fundamentalmente as hipoglicemias graves e noturnas. E aí eu trouxe para vocês, né, esse modelo, né, o Prochaska, o James Prochaska, ele é um psicólogo americano, ele é professor de psicologia de uma universidade famosa nos Estados Unidos, que é a Universidade de Rhode Island, e ele estuda comportamento humano. Então, a maior parte dos indivíduos, e eu estou me referindo àqueles indivíduos com risco de desenvolver diabetes e aos que já são diabéticos, eles não conseguem mudar as atitudes que necessitam ser mudadas, porque ele não consegue entender ou enxergar aquelas atitudes como efetivamente deletérias, agressivas ou relacionadas com o risco de mortalidade. Então, ele costuma falar que qualquer processo de mudança, de transformação, ele tem uma fase de pré-contemplação, uma fase de contemplação, uma fase de preparação, uma fase de ação e uma fase de manutenção. Então, a fase de pré-contemplação é quando o indivíduo, né, o fumante, o hipertenso, o sobrepeso, o obeso, ou então o diabético mesmo, pensando em prevenção primária ou secundária, não tem consciência do problema ou não lhe dá a importância suficiente como para que ele inicie uma tentativa de mudança de atitude. Pessoas do convívio, eles podem enxergar a necessidade, mas o paciente efetivamente ele não enxergou aquilo como necessário. Ele não trouxe aquilo para dentro da casinha dele, né, da estrutura psicológica dele. A fase de contemplação, esse estágio, ele se caracteriza por uma indecisão, né? Ele já identifica o problema, né? Ele sabe que ele precisa mudar, tá? Mas ele não se julga apto. E também tem coisas que ele, na mudança dele, tem coisas que são necessárias que ele não tá afim, ele não tá afim de pagar aquele preço. Ele não enxerga o benefício como superando os preços que ele tem que pagar por aquela mudança de comportamento. A fase de preparação é o momento no qual já existe uma determinação para iniciar o processo de mudança, o indivíduo tem clara consciência da necessidade, ele acha que aquele rumo, que é o rumo da mudança, os benefícios superam enormemente aquelas coisas que ele tem que abrir mão para mudar e já começa efetivamente estratégias para mudar. Agora, o que acontece? Essa fase de preparação, muitas vezes nós médicos vemos que acontece quando a complicação já está instalada. Então, a fase de preparação, o gatilho para a fase de preparação é um infarto, né? É uma disfunção erétil, é um laser no olho. Isso não pode, minha gente. Nós temos que avançar da contemplação para a preparação antes de que a complicação se instale, antes do que o diabetes se instale ou antes de que as complicações do diabetes se instalem. Para então vir a fase de ação, né? Essa fase de ação normalmente é o estágio onde já aparecem atitudes, você vê que o paciente está perdendo peso, está monitorando, está correndo atrás, não pula horário de medicação, está sabendo tudo de insulina, né? E nesse estágio pode ter uma recaída, porque os seres humanos não somos uma linha isoelétrica, a linha isoelétrica é morte. Então, nós não somos assim. Nós somos assim em todos os sentidos. Socialmente, mentalmente, biologicamente, nós temos períodos altos e períodos baixos. Tudo bem, mas não pode sair de nós a nossa determinação de nos transformar e de manter, né, essa transformação efetiva. Aqui é muito bonito porque é um momento em que tanto o educador quanto o educando, né, eles aprendem das experiências, né, e inclusive o paciente ele se transforma num multiplicador, né, das suas experiências. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês que a vida é sempre uma viagem cheia de altos e de baixos, mas nunca é tarde para mudar, né? Então, meu convite hoje para vocês é: tome
posse da força que há em vocês. Tome posse, se aproprie de aquilo que tem melhor de você e use essa força para mudar, né? Arranque da vida seus 45 minutos de atividade física 3 vezes por semana. O seu filho, a sua mulher, o seu chefe não vai dar esses 45 minutos para você. É você que tem que tirar da vida, é você que tem que se organizar. Faça as suas escolhas alimentares, né? Existe maneira de se alimentar muito gostoso, com tempero muito gostoso. Abandone o hábito de fumar, né? Vamos correr atrás de um estilo de vida que nos permita uma vida do lado da nossa família, né? Curtindo aquilo que tem de melhor. Então, é isso que eu trouxe para vocês e meu muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Muito obrigada, doutora. Agradecemos a participação da senhora na live, compartilhando o rico conhecimento a nós. Tem alguém aí com alguma pergunta? Olha, meu querido doutor Fernando Raimundo. Doutora, temos sim uma pergunta, inclusive do doutor Fernando. Microangiopatia diabética realmente ocorre no diabetes descompensado? Não é nenhuma pergunta, não, vou interferir. É que no momento que ela estava falando, nas doenças vasculares do pé diabético, mal perfurante plantar, eu citei lá que é a microangiopatia diabética, né? Porque esse é um inferno no consultório do cirurgião vascular, né? Mas, Anne, você está de parabéns, querida. Você sabe que eu sou seu fã há muito tempo, né? Mas eu abri meu vídeo para mostrar uma coisa que eu tive eu sou diabético, a Anne enche meu saco, ela fala que eu tomo remédio para comer doce, né? Ela é terrível. Mas eu tenho um histórico muito ruim. Meu avô teve que amputar a perna, meu pai teve insuficiência renal, como ela mesma falou, foi a óbito em decorrência disso, aos 66 anos. E eu me lembro quando eu era menino, porque antigamente não tem os recursos de hoje, né? Antigamente se dosava a glicose e a glicosúria, pegava uma fitinha, chama O Ciro lembra disso, né, Ciro? Porque a Anne não era nascida. Reativo de Benedict, sulfato de cobre. Você não era nem nascida nessa época, minha filha. Isso aqui é para nós que estamos mais para lá do que para cá. Então, se ela ficasse amarelinha, estava tudo bem. Quer dizer, já tinha ido para o vinagre, né? E hoje em dia você tem grandes recursos. A Anne falou de uma coisa importante, que é a monitorização, né? E hoje você tem esses aparelhinhos, que é o LibreStyle, que você não precisa. É uma glicose intersticial, é diferente da Anne, já cansou de brigar comigo com isso, que no início eu queria relacionar com a glicemia e não é verdade, né? Mas você pode... Tem um dispositivo aqui no braço que você só encosta e ele já dá. Tá bom para você, Anne? Tá ótimo! Então, esses dispositivos, por exemplo, no meu caso, eu utilizo muito isso para saber qual tipo de carboidrato que me afeta ou não, né? E aí, como eu lido com complicações, eu acho que não vale a pena comer aquela determinada coisa. Não como mais. Por exemplo, um simples pãozinho sírio, pequenininho, minha glicemia vai a 200. Então, não como mais, não vale a pena, não quero ter essa exposição. E, para mim, é sempre para terminar, um incentivo muito grande, assim como ela falou, né, para quem faz dieta, é quando você faz a sua hemoglobina glicada e ela está lá 5,3, 5,4, para mim, essa é a glória, né? Porque eu quero fugir das complicações que meu avô, que meu pai, que tantos milhares de pacientes que estão passando no nosso consultório têm todos os dias. Graças a Deus, a gente tem medicações extremamente eficientes, tanto no diabetes tipo 2, tipo 1, a Anne fala muito melhor do que a gente nisso, e as questões dos monitoramentos, né? Eu acho que a informação também é muito importante.
Anny, parabéns, querida, sou seu fã sempre. Eu quero agradecer a presença aqui do Regis, tá? O Regis, ele faz parte da equipe da AstraZeneca, na nossa regional de Franca, né? Responsável, né? Lutador pela introdução ali na nossa regional da dapaglifosina. Eu considero que a introdução da dapaglifosina para pacientes diabéticos tipo 2 acima de 65 anos com doença cardiovascular é uma das grandes conquistas da saúde pública brasileira nos últimos tempos, e a gente tem assim um orgulho muito grande da sociedade, da ECBD, né, ter conseguido, né, com tanto esforço essa conquista. Isso é muito bom. Obrigada, viu, Regis, por participar. Doutor, imagina, não podia deixar de estar aqui. E esse Uau, espaço para pacientes sensacional. diabéticos, o que eu não daria para que mais pacientes diabéticos estivessem aqui com a gente hoje, né, Fer? Mas eu acho que tem alguns pacientes diabéticos aí eu queria que você comentasse da importância que tem a atividade física, e não é qualquer atividade física, né, para a questão tanto da macroangiopatia quanto da microangiopatia, né, do paciente com diabetes. Então, Fer, a importância da caminhada, que não é qualquer caminhada. Então, eles falam assim, mas dói. Aí eu falo assim, quando tá doendo, eu falo assim, ó, Fer, gente, quando começou a doer, que tá queimando, que você vai claudicar, aguenta um pouquinho, porque esse momento é o momento em que o músculo tá isquemiado. Aí eu falo assim para eles, o músculo que tá faltando oxigênio, ele solta uma babinha. A babinha são os fatores angiogênicos, que formam as colaterais, as pontes. Exatamente. Então, você pode ter uma placa, minha gente, grandona, você pode ter uma artéria muito entupida, que se você tem boas colaterais, você não vai ter evento. E evento é amputação, né, Fer? Isso não tenha dúvida. Outra coisa muito importante no diabético é o cuidado dos pés, né? Que você falou de hidratar, os pontos de apoio, né? O mal perfurante plantar, porque quando você enfatizou a calosidade, realmente é um câncer, digamos assim, para o pé. É o start do mal perfurante plantar. Por quê? Todo mundo sabe que pressão é igual a força dividido pela área. Então, a força é sempre a mesma, né? A massa vezes a gravidade. Então, o que acontece? Se você tem, quanto menor o ponto de apoio, maior a pressão naquele local. E aí você faz uma calosidade que, quando você tem um pé saudável, ele espalha, né, a pressão sobre todo o pé. Com a deformação e a angulação, começa a criar pontos de atrito, onde vai isquemiar. E isquemiar vai abrir uma lesão necrótica e aí começa a pegar o pé todo, né? Então, é bem, bem complicado. Agora, o que você falou da claudicação, isso eu falo sempre, né? Essa questão da pessoa andar. Porque muitas vezes chega no consultório e fala assim, não, eu não tenho dor nas pernas. Mas o senhor caminho? Caminho. Há um ano, em casa, eu ando no sítio e tal. Mas a questão é a distância. Por quê? Quando a pessoa tem o hábito de caminhar, ela pode monitorar essa questão da nutrição do tecido muscular. Porque quando você tem uma placa, né, o cara é tabagista, ou tem os níveis de colesterol, triglicéridos muito altos, e pode desenvolver a longo prazo essas arteriopatias, e ele não anda, porque o músculo, para funcionar, ele precisa de quê? De energia. Então, ele usa o ciclo aeróbico. Quando você falta, ele lança a mão do ciclo anaeróbico, o produto final é ácido lático, o que vai dar a contração. Essa observação que a Anny fez, no sentido seguinte, doeu, ande mais. Por quê? É lá que você vai liberar uma série de substâncias vasoativas que vão produzir essa circulação colateral, e que hoje a gente amputa muito pouco a perna por conta disso. Obviamente, nos pacientes que se controlam. Porque, se não controlar, eu costumo falar o seguinte, não desafia o santo, porque ele vai te castigar. Não desafia, não. Então, assim, manter esse controle, manter
o pé hidratado, enxugar bem entre os dedos, cuidar de possíveis micoses que pode acontecer. Isso é fundamental para evitar essas doenças vasculares periféricas de microcirculação, né? É isso aí. O que mais queria saber? Aniette, bom, primeiro, Fernando, um prazer ter você aqui conosco. Regis, prazer ter você aqui conosco. Esse é um trabalho que nós estamos começando com a Santa Casa de Franca, do Grupo Santa Casa, começamos agora no ano de 2022. A nossa abrangência ainda é pequena, mas eu queria deixar claro, Aniette, que você falou de outras pessoas poderem estar participando. Essas apresentações ficam disponíveis nas redes sociais da Santa Casa por um período. Então, assim, a gente pode, com o auxílio de vocês, que isso está presente, que isso está disponível e as pessoas poderem acessar e poder aproveitar essa brilhante apresentação que a Aniette fez sobre diabetes, sobre o contexto do diabetes. Quando eu falei lá no início de morbimortalidade, você foi muito clara em mostrar o tamanho da complicação do diabetes, as doenças outras que se envolvem com o diabetes, aonde o diabetes leva a problemas. Então, assim, bastante importante. Fabíola, tem alguma outra pergunta? Não, doutor, não temos, só mesmo parabéns e agradecimentos pelos conhecimentos aqui dos participantes para a doutora. Muito obrigada, doutora. Você quer acrescentar alguma coisa, Aniette, Fernando, Regis? Fique à vontade. Não, eu só parabenizar, né, a instituição e a diretoria, né, que vem executando esse trabalho, né, um trabalho em todos os setores, né, Ciro? É a parte de humanização dentro da instituição, é a parte de voltar a instituição para a comunidade, com essas lives, que são lives de educação sanitária, de educação em saúde, né? Hipertensão, obesidade, diabetes, que na verdade são os nossos talões de Aquiles no quadro atual, né, de morbimortalidade que nós vivemos no mundo hoje. Então, falar para a instituição contar com a gente sempre, né, e fica aqui um convite para a nossa Santa Casa, de repente, armar uma coisa bem legal para o dia 14 de novembro, que é o International Diabetes Day, o Dia Internacional de Diabetes, que nós comemoramos com o nosso círculo azul, né? Então, quem sabe a gente possa fazer uma feira, alguma coisa, né? A instituição ali de orientação, de orientação e de orientação. Eu já vou pedir, Aniette, amanhã para o pessoal nosso do Departamento de Ensino e Pesquisa e da Educação Continuada, para já colocar entrar em contato contigo, para já começar a monitorar alguma coisa nesse sentido. Nós fizemos ano passado, 2 anos consecutivos, a gente está fazendo, no mês de novembro, inclusive, um trabalho do Dia Mundial de Combate à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, com envolvimento da enfermagem, com envolvimento do pessoal da fisioterapia. O pessoal tem se envolvido bastante nisso, e essa é uma das metas nossas no Departamento de Ensino e Pesquisa, junto com a Educação Continuada, de poder prestar esse tipo de serviço. Então, amanhã de manhã eu já vou dar start a isso, para novembro já está chegando aí, e aí começar a fazer o primeiro evento nosso, com certeza. Contem comigo, contem com a gente, e eu acho que pode ser também um momento grande de jogar a nossa Santa Casa para a comunidade. Sei que eu posso contar com o Regis nas tiras de pesquisa de microalbuminúria, a indústria farmacêutica está ali com idoneidade, junto com a gente. Podemos fazer um Diabetes Day esse ano grande, da nossa querida Santa Casa, jogada para a comunidade. Eu sempre falo para todos os meus pacientes com diabetes, às vezes eles ficam bem assim, chateados comigo, aí eu falo, vou parar,
pode jogar esse beijinho para um outro lugar, porque não vou cansar de falar, porque quando eu estiver cansada de falar é quando mais eu vou falar. Então, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que o brasileiro fala, né? Não tem dúvida, Nete. Doença crônica, isso eu falo todo dia no corredor lá com os alunos, com os residentes, né? Doença crônica é fundamental a educação. A gente tem que conhecer a doença que ele tem, saber como ela evolui, saber quais são os riscos que ele está correndo, para ele poder se envolver, aumentar a aderência terapêutica, essa toda coisa que a gente quer que aconteça. A Santa Casa de Franca busca hoje melhorar a sua qualidade de atendimento cada dia mais, se envolveu absurdamente com o ensino e a gente busca de toda maneira tentar fazer isso crescer cada vez mais dentro da Santa Casa, e agora a gente começa esse trabalho de tentar voltar à Santa Casa, as portas abertas da Santa Casa, em termos de prevenção, em termos de educação em doenças crônicas, e esse é o objetivo dessas lives que começaram em janeiro, e a gente está conseguindo manter uma vez por mês, ainda com a plateia pequena, mas a gente tem certeza que isso vai. Mais uma vez, Danete, muito obrigado em nome do Grupo Santa Casa, gostaria de agradecer muito a tua disponibilidade, a tua dedicação a tudo que a gente solicita para você, a gente tem sempre esse carinho de retorno, essa competência para todos nós, e eu agradeço muito a tua disponibilidade, a tua presença, conto com você para isso, e vamos juntos em novembro, nós vamos estar fazendo junto com o Departamento de Ensino e Pesquisa esse trabalho do diabetes em nome da Santa Casa de Franca. Pode contar conosco. Tá bom. Agradeço muito a presença de todos, quem pôde participar. Mais uma vez, deixar claro que essa apresentação e as outras que já ocorreram estão disponíveis nas redes sociais da Santa Casa e que a gente pode divulgar isso para a população de uma maneira geral, que é uma das metas da gente atingir os nossos colaboradores, a população de uma maneira geral, e a gente poder ajudar um pouco na educação, principalmente das doenças crônicas. Fernando, um abraço, prazer em tê-lo aqui conosco. Régio, um abraço, prazer em tê-lo aqui conosco. Aniette, muito prazer obrigado. Prazer é todo meu. Uma boa abraço noite a todos. Tudo de bom, boa noite. Boa noite.